Em um estudo teórico, eu e meu coautor nesse trabalho utilizamos o arcabouço teórico apresentado aqui para identificar as características de diferentes setores da economia que aumentariam as chances de sucesso de uma cota para nacionais nos Emirados Árabes. Na época, o governo havia introduzido uma cota mínima para trabalhadores nacionais em diferentes setores da economia. Por exemplo, no setor bancário, este percentual era de 48%. Isso significa que pelo menos 48% dos trabalhadores no setor bancário precisavam ser nacionais. Naquele momento, o salário dos nativos era cerca de 40% maior, em média, do que o salário dos estrangeiros. Obviamente, as empresas contratavam muitos estrangeiros. Resultado: cerca de 85% dos residentes no país eram estrangeiros. Enquanto isso, a taxa de desemprego para nativos chegou a 12%. E o governo tentou resolver isso à canetada, por meio das cotas. O primeiro pensamento que nos ocorreu é que quanto maior a cota, maior o nível de emprego dos nacionais. Mas, na verdade, não necessariamente. Vamos ver isso. Assim como antes, nós assumimos que a quantidade produzida depende da quantidade de trabalho e capital de acordo com a função de produção. Só que a quantidade de trabalho depende da quantidade de dois tipos de trabalho: trabalho nacional e estrangeiro. Nós usamos X para representar expatriates e N de nacionais. Inicialmente, nós pensamos que um trabalhador estrangeiro seria um substituto perfeito para um trabalhador nacional. Mas depois nós percebemos que não necessariamente. Por exemplo, o setor de turismo, que recebeu muitos investimentos. Se um hotel recebe turistas chineses e árabes, pode fazer sentido contratar trabalhadores chineses e árabes. Por isso, nós decidimos considerar todas as possibilidades. Por exemplo, aqui nós temos todas as combinações de trabalho nacional e estrangeiro que geram a mesma quantidade de trabalho para o caso hipotético. O custo com trabalho é o custo com trabalhadores nacionais mais o custo com trabalhadores estrangeiros. Nós podemos representar todas as combinações de trabalho nacional e estrangeiro que geram o mesmo custo. E teremos as isocustos. Se a empresa deseja contratar uma dada quantidade de trabalho L, ela pode escolher qualquer combinação nessa curva. Qual ela vai escolher? Aquela associada ao menor custo possível. No caso, a combinação A. Agora suponha que o governo estabelece uma cota para nacionais. Uma fração alfa dos trabalhadores nesta empresa precisam ser nacionais. Como a quantidade de estrangeiros está no eixo vertical, eu vou resolver para Lx. Isso é uma reta que passa pela origem. Representando no nosso gráfico, temos
Quando a empresa é livre, ela escolhe a combinação A. Com a cota, se ela deseja contratar a quantidade de trabalho L, ela está restrita à combinação B. E B está em uma isocusto mais alta. A cota aumenta o custo do trabalho. O maior custo desse insumo aumenta o custo de produção. Esse aumento de custo, pelo menos em parte, será repassado para os consumidores por meio de um aumento de preço. O maior preço leva a uma queda na quantidade demandada. A menor quantidade vendida, eventualmente, leva a uma redução na produção. Menor produção, menor demanda por todos os insumos de produção. Resultado: os nacionais têm uma fatia maior de um bolo menor. Qual dos dois efeitos domina? Depende. Entre outras coisas, depende da queda na demanda. Se a demanda for mais elástica, a queda na produção será mais drástica e maior o efeito negativo da cota. Por isso, a cota teria mais chances de sucesso em um mercado onde a demanda é pouco sensível a variações no preço, pouco elástica. A cota também teria mais chances de sucesso em indústria onde os dois tipos de trabalho são substitutos próximos. Por quê? Quando os dois tipos de trabalho são substitutos próximos, a cota exige que a empresa se mude do ponto A para o ponto B. Enquanto que se eles forem mais do tipo complementares, a mudança seria para o ponto B', que está associado a uma isocusto mais alta do que B. O paper consiste em um trabalho teórico com demonstrações, mas nós ilustramos os resultados com exemplos numéricos. Por exemplo, esse daqui seria o caso em que os dois tipos de trabalho são substitutos em algum grau, mas não substitutos perfeitos, e a demanda de mercado de setor é elástica. A linha vermelha representa o emprego de nacionais nesse setor para diferentes níveis da cota. Neste exemplo, sem a cota, a indústria contrata aproximadamente 40% de seus trabalhadores nacionais. Então, para qualquer cota menor do que isso, a cota não é uma restrição real, não afeta nada. A partir desse nível, conforme a cota aumenta, inicialmente o emprego dos nacionais aumenta, mas depois começa a cair. Dependendo da cota, o emprego dos nacionais pode até ser menor do que era antes da cota. Aqui, nós mudamos para uma demanda inelástica. Neste caso, a cota só aumenta a demanda por nacionais. Aqui, a demanda é elástica, mas os insumos são substitutos próximos. Por último, a demanda é elástica e os insumos são próximos de complementares perfeitos. Neste caso,
a cota só reduz o emprego dos nacionais. Outros países ricos preferem simplesmente controlar a entrada de imigrantes. Eu gosto de mencionar temas que eu estudei por serem aplicações do que nós estamos estudando que eu entendo bem. Mas papers e notícias de jornal servem apenas como exemplos de aplicação. Qualquer dúvida, é só perguntar durante as aulas síncronas, estou à disposição.